4 de maio de 2023, e porque é quinta-feira, rubrica da Beira Serra, no âmbito do projeto Abraço à Escola, esta rubrica Mais Vale Prevenir. E hoje, com a ajuda fundamental do psicólogo da Beira Serra, Daniel Morgado, que já está connosco, vamos perceber melhor, com maior atenção, relativamente àquilo que é o tempo que, nomeadamente, digamos, a camada mais jovem, e é para ela que é mais dirigida a rúbrica de hoje, se bem que para todos nós, obviamente, em geral, mas o tempo, não sei se os ouvintes já deram conta do tempo que uma criança pode estar-se ao ecrã, seja de telemóvel, seja de televisão, seja de outros instrumentos que hoje existem na nova tecnologia, iPhones, por aí fora. Ora, Daniel Morgado, bom dia. O que é necessário dizer a quem acompanha estas crianças relativamente a esta temática? Porque muitas vezes, como de resto já ouvimos em rubricas anteriores, as crianças quase nem se dão conta do tempo que passam à frente do ecrã, quer do telemóvel, quer do computador, entre outros, não é? Bom dia Paulo, bom dia a todo o auditório. Sim, não só as crianças, mesmo os adultos, acontece com as crianças, acontece com os adultos, mesmo os cuidadores muitas vezes não se apercebem, os pais muitas vezes não se apercebem do tempo que os filhos despendem à frente dos ecrãs. Como o Paulo disse, e muito bem, vamos falar de tempo de ecrã, e quando falamos de tempo de ecrã falamos de todos os ecrãs que existem dentro das casas. Antigamente era só um, normalmente havia uma televisão ou duas, quando muito, com sorte. Depois vieram os computadores, os tablets, os smartphones, tudo isso são ecrãs. E não são só as crianças que não se apercebem, os próprios pais não se apercebem. E deixar aqui também esta nota, o nosso objetivo não é julgar os pais, não é criticar a forma como eles atuam, é no fundo chamarmos aqui um pouco a atenção, porque nós todos sabemos que os pais estão imensamente ocupados e nem sempre estão atentos a este pormenor e nem sempre têm conhecimento do impacto que estes ecrãs podem ter na vida dos jovens. Então, quando nós falamos de tempo de ecrã, nós sabemos que cada vez mais, até porque os dispositivos são cada vez mais, a oferta é cada vez mais ampla e mais apelativa para os jovens, e o que nós sabemos é que cada vez mais isto se torna um problema. Nós sabemos que antigamente dificilmente um jovem, eu atrevo-me a dizer, dificilmente um jovem passaria mais de uma hora a olhar para a televisão, e estamos a falar em termos médios. Hoje em dia, muito facilmente uma hora passa muito rapidamente, e há muitos jovens a passarem 3, 4, 5 e mais horas por dia à frente de um ecrã. Isto tem o seu custo a longo prazo. Então é importante deixarmos aqui esta nota aos pais, chamar a atenção. No fundo, o que nós queremos é sensibilizar os pais para esta temática e para o efeito que isto pode ter a longo prazo, porque nós sabemos que o excesso de ecrãs pode levar a vários problemas, como sejam a obesidade, pode ser o fadiga ocular, a má postura, a falta de exercício físico. Tudo isso acaba por ser decorrente da utilização pouco regrada das novas tecnologias, ou neste caso dos ecrãs. Numa fase mais precoce, o próprio facto de as crianças não socializarem da forma correta, porque é necessário o contacto com os humanos, é necessário a interação cara a cara, estes dispositivos ou estes ecrãs não permitem isso. Então, nós sabemos, e a própria investigação tem-nos chamado a atenção, por exemplo, em idades mais precoces, até em alguns casos, um atraso da linguagem ou de algumas competências sociais podem dever-se à utilização indiscriminada destas tecnologias, da utilização indiscriminada dos ecrãs, e a longo prazo isso pode ter uma série de impactos. Antes de avançarmos, se calhar chamar aqui a atenção para isto, além da questão da visão, também a questão do sono. Muitas vezes os miúdos um pouco mais velhos acabam por usar indiscriminadamente para lá das horas que já deviam estar a dormir, ou até começarem a dormir quando nós sabemos que o ideal é nós relaxarmos e durante uma hora, pelo menos, antes de irmos para a cama, não termos acesso a ecrãs. A própria saúde mental, que muitas vezes é colocada em causa nos adolescentes que acabam por não socializar numa fase que precisam de ter amigos, de sair, de estar com os pares. O facto de estarem
estarem sempre a jogar ou estarem a socializar sempre atrás de uma máquina, isso pode ter graves repercussões, não é? Em termos de concentração e de atenção, também pode haver aqui uma perturbação. Os relacionamentos, como já dissemos há pouco, que há necessidade de nós estarmos presencialmente, não pode ser apenas, não podemos estar apenas dependentes da máquina. E depois há aqui outras questões também, como por exemplo o cyberbullying, se não houver aqui um correto acompanhamento por parte dos pais, nós sabemos que as crianças acabam por estar, pelo menos numa fase mais precoce, mas também os adolescentes, muito expostos, e muitas vezes eles não se apercebem sequer que estão a ser agredidos através das tecnologias, neste caso mais das redes sociais, da internet, mas também há esta questão de nós não nos apercebermos e eles estarem a ser agredidos mesmo quando estão dentro de casa. E depois também há a questão de muitas vezes as crianças não perceberem, e sem esta supervisão não perceberem alguns riscos que existem na rede, como seja, por exemplo, os conteúdos ilícitos, conteúdos que promovem a violência, as próprias fake news, as mensagens que são falsas e que são muitas vezes veiculadas pelos meios de comunicação, neste caso na internet. Tudo isso a criança muitas vezes ainda não tem a capacidade de perceber o impacto e de perceber que aquilo é perigoso para o seu desenvolvimento. Onde é que aqui os cuidadores podem entrar? Bom, aqui acima de tudo acho que é importante não olhar para isto como uma receita de bolo, mas muitas vezes os pais perguntam-nos, então, mas qual é que é a quantidade certa de ecrã que uma criança ou um jovem deve ter? Referi que não há aqui uma receita de bolo, como sempre, mas há aqui algumas normas que são mais ou menos aceitos pela generalidade das áreas aqui envolvidas, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, bom, enfim, que é o facto de, por exemplo, até aos 18 meses não haver uso de ecrã nenhum, sendo possível. Nós sabemos que a investigação diz-nos que isto não é verdade, que muitas vezes os miúdos acabam, os jovens, até aos 18 meses, estamos a falar de crianças, ainda muito pequeninas, acabam por ter muito contacto, mas não deveria haver. É claro que os novos tempos também vêm trazer sempre novas variáveis. Isto é um pouco clássico, embora tudo isto é relativamente recente, mas, por exemplo, há autores que fazem aqui uma ressalva, que sabe, por exemplo, as videochamadas para familiares que não se encontram próximos da criança. Não havendo a possibilidade de interagir de forma direta com este familiar ou com esta pessoa que é significativa, eventualmente haver aqui uma exceção seria, por exemplo, a utilização... Aí é exceção, não é? Sim, exatamente, a exceção. Nós sabemos que há investigações, ainda há uma investigação recente portuguesa que aponta perto de 75% dos jovens com menos de 18 meses, jovens das crianças, já têm acesso aos ecrãs e, principalmente no caso da televisão, acaba por ser um período alargado. Estamos a falar à volta de uma hora, em mais de 60% dos casos, à volta de uma hora de utilização de ecrã, principalmente da televisão. Isto é muito. É claro que nós sabemos que se isto se der num ambiente de interação social, por exemplo, a família, há uma televisão, o jovem pode olhar para a televisão, mas a interação vai-se estar com quem está à volta, acima de tudo. Agora, quando utilizamos a televisão de forma sistemática, e volto a dizer que nós estamos aqui para criticar o que os pais fazem, estamos apenas para sensibilizar e chamar a atenção para a importância e para o impacto que isto pode ter. Mas quando de forma sistemática nós utilizamos a televisão para entreter o jovem e para que ele esteja durante aquele tempo que nós muitas vezes precisamos para trabalhar ou para fazer alguma coisa, mas quando isto é sistemático e recorrentemente a criança está exposta ao ecrã, isto pode ter um impacto negativo a longo prazo. A partir daí, dos 18 meses, aos 2 anos, deve-se sempre limitar ao mínimo possível. Eventualmente, nós sabemos que há alguns conteúdos que podem ser usados. Há por exemplo, há quem defenda que programas educativos poderão ser já apresentados, desde que sob supervisão de adultos. Há outros que dizem que deve ser mesmo circunstancial, mas a partir de um ano e meio, eventualmente já pode haver alguma exposição, mas que deve ser muito limitada, o mínimo possível, até chegarmos aqui então aos 24 meses. A partir dos 24 meses...
Há quem fale em 24, há quem fale em 36, mas há quem normalmente fala-se uma hora por dia, eventualmente até por volta dos 5 anos, 6 anos, uma hora por dia poderá ser um tempo que, mais uma vez, não é uma receita de bolo, mas que eventualmente a criança já poderá ter acesso. Até porque, mais uma vez, e principalmente nesta idade, nós sabemos, já no nosso tempo existia Rua César, por exemplo, estou-me a lembrar, não há problema nenhum de fazer a publicidade, porque acho que já prescreveu, mas acabou por ser uma mais-valia, uma grande ajuda também para muitos jovens que eventualmente desenvolveram muito da sua capacidade em termos da linguagem ou do conhecimento dos números, por exemplo, das cores, e que o fizeram também com a ajuda destes meios de comunicação, na altura a televisão, e hoje em dia existem uma série de recursos. Então, eventualmente podem ser usados também para o jovem, mas lembrando aqui sempre que evitar que isso ultrapasse uma hora por dia, 2 horas no máximo, e por norma, serem então estes conteúdos pedagógicos. Muito bem, ficamos com toda esta informação, também dirigida aos cuidadores, aos pais, e tudo requer também uma medida e bom senso, que é, obviamente, também uma boa conselheira. Daniel Morgado, voltamos na próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.